TV Princesa apresenta Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEP. Olá, este é o Momento da Saúde, um programa idealizado e produzido pela Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEP, e lógico em parceria com a nossa Fundação Cultural do município de Varginha e a nossa queridíssima TV Princesa, da qual nós já agradecemos a sua audiência e sabemos que temos ouvintes sempre atentos ao nosso programa Momento da Saúde. Hoje estamos recebendo aqui a visita do Dr. Evaldo Massotti, que é o coordenador do Serviço de Saúde Bucal aqui da nossa cidade de Varginha. Faz uma saudação para o Dr. Evaldo Preventino. Doutor Evaldo, que bom estar aqui conosco. Ah, você tem 2 dentes só aí, né, Preventino? Ai, ai, ai. Tá cuidando bem dos dentes, Preventino? Bem branquinho. Opa! Evaldo, um prazer ter você aqui conosco. Dentista ou odontólogo? Como é que fala, Evaldo? Pode ser cirurgião dentista. Cirurgião dentista? Olha aí, gostaria que você se apresentasse um momentinho no divã aí, Evaldo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento, participando junto com vocês dessa parte da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, porque isso aí todos nós sabemos que a prevenção é o melhor remédio que nós temos. É melhor prevenir do que remediar. Esse é o nosso mote aqui, Evaldo. Porque a situação dele, se ele tivesse prevenido, ele não estaria hoje só com os 2 dentinhos. Então, que o Brasil... Valeu aí, ó. Valeu a piada aí. Porque por muitos anos o Brasil foi considerado um país campeão de desdentados e de dentes cariados. Não. Uhum. Então, com isso, nós estamos procurando desenvolver um trabalho pela Prefeitura Municipal de Varginha, de melhorar a qualidade da saúde bucal de toda a população. A saúde começa pela boca. A saúde começa pela boca. E com isto vai melhorar as condições gerais de saúde e também a pessoa ter condições de ter um sorriso, que justamente é aquilo que vai manifestar a expressão da pessoa de qualidade de vida e de satisfação. Que bom, porque gente. Se a pessoa está sem os dentes, ela muitas vezes já fica retraída. Fica triste, né? A pessoa fica triste. E o sorriso, assim, é o espelho do rosto, né, Evaldo? Com certeza. Muitas vezes, quando nós estamos conversando com uma pessoa, e se ela não tem os dentes, às vezes abaixa a cabeça, põe a mão na boca, e aquilo ali constrange a pessoa. E o mau humor. E todo mundo sabe que a saúde, como foi dito, inicia pela boca. E muitas doenças, às vezes, manifestam no nosso organismo justamente em consequência de uma má saúde bucal. É verdade. Porque está comprovado, por exemplo, que uma cavidade bucal em fase de doença, principalmente doença gengival, na gestante muitas vezes pode ocorrer até a questão do aborto. Tem que começar lá no início, né? Na gestante, no recém-nascido, né, Evaldo? No recém-nascido. E hoje procura, assim, dentro da gestante, fazer o trabalho hoje da parte de odontologia gestacional, onde vai orientar a gestante dos cuidados que ela tem que ter com os dentes, para quê? Para evitar que ela tenha uma boa saúde bucal e também do filho. Né? Do nenenzinho que vai chegar. Do nenenzinho. E aquele cuidado, depois que a criança nasce, como que a mãe vai cuidar desses dentes da criança? Porque isso aí é importante, questão da dieta, questão da escovação, questão dos cuidados. Porque muitas vezes a criança perde os dentes porque não teve a prevenção. E outra coisa que aconteceu há muito tempo, quando iniciei os trabalhos, era que a criança, dentro das escolas, tinha muitas dores de dente. É verdade, né? E hoje é raramente... Só quem teve uma dor de dente que sabe como é que é difícil. Que sabe. E é por isso que a Prefeitura investe nas escolas. Sim. Para fazer um trabalho de prevenção para a criança não ter necessidade de um tratamento curativo. Vou interromper, você está numa leva muito boa aí na questão da prevenção, mas é uma questão até de justiça. Gostaria de falar a todos os telespectadores e agradecer ao doutor Evaldo, que nós, quando fundamos a Associação Brasileira de Medicina Preventiva, lá no ano 2000, né? Faz 14 anos já, Evaldo. 14 anos.
Dr. Evaldo foi o nosso primeiro vice-presidente. Você lembra, Evaldo? Lembro muito bem. E foi um prazer para a gente poder participar e investir nessa associação. E estamos aí na luta até hoje, né, Evaldo? Com certeza. Temos você como nosso associado. E gostaria de te dizer, assim, em relação ao passado e até chegar aos dias de hoje, o que você acha que evoluiu nessa questão na odontologia, no serviço de saúde bucal coletivo, Evaldo? No serviço público, dentro da metodologia que nós estamos adotando, justamente a prioridade nossa é a prevenção e a promoção da saúde bucal. Sei. Mas também existe hoje, com a evolução... O Preventino está me cutucando aqui. O que foi, Preventino? O que você está querendo perguntar? Aí eu quero perguntar se nós temos cloro, a água. E a saúde das crianças que você está me falando ali, o que estão fazendo lá nas escolas, Preventino? Sim, o que está fazendo com as Ele me crianças? cutuca e não pergunta do jeito que devia, tá vendo, Evaldo? Mas deu para entender a Deu para pergunta? entender. Então, a água realizada aqui em Varginha, o tratamento da água pela Copasa, temos o cloro preventivo. E tem também o flúor, que é um benefício para os nossos dentes. Então, existe um acompanhamento junto da Secretaria Municipal de Saúde com a Vigilância Sanitária, o acompanhamento da situação de flúor da cidade. Não pode ser nem demais, muito, nem excesso, de menos, nem né? é falta, porque o excesso do flúor vai também trazer prejuízo para a saúde. Traz danos, né? Não só para os dentes, mas também para a parte óssea. Então, isso é importante, esse controle. Então, existe um acompanhamento, está dentro da dosagem correta. Então, isso aí, existe esse monitoramento. Nós estávamos falando com relação ao passado e o Preventino cutucou aqui e perguntou da saúde das crianças também, na prevenção nas escolas. Aí como é que está o trabalho aí dos odontólogos, nossos amigos dentistas aí? Hoje aqui em Varginha nós temos 21 colegas que trabalham junto com as crianças nas escolas. Tem 21 escolas com Reduziu muito o número de cáries, né? Não tem quase Reduziu o índice devido ao trabalho dos próprios profissionais no trabalho de prevenção e também trabalho de educação e saúde. O meu agradecimento a todos os amigos dentistas, inclusive a minha irmã Magali, que é colega dentista nossa, no serviço público aí. Trabalha... Caxias, dedicada aí. Obrigado, minha irmã. A Magali tem um grande compromisso, trabalha na escola Araci Miranda, lá no Centenário, Sim. E faz um ótimo trabalho. Então, com o trabalho dela e dos demais colegas, isso está trazendo uma melhoria de qualidade para a própria população. Para quê? Para evitar que a criança tenha aquela necessidade de procurar um serviço especializado. Que bom, Evaldo. Nós estamos conversando com o Dr. Evaldo Massotti, que é o coordenador do Serviço de Saúde Bucal aqui da nossa cidade. Evaldo, eu te agradeço muito pela sua presença. Nosso tempo está esgotando, porque eu vou chamar o próximo bloco. E eu vou chamar aqui um dos seus colaboradores, né? Que é o Dr. Vinícius Rochas, que é o coordenador de um centro que você mesmo coordena, que é o CEL, Centro de Especialidades Odontológicas. Então, muito obrigado, prazer te ver novamente, Evaldo. Mas você vai ter de voltar outras vezes aqui. Foi só uma palhinha que você nos deu agora, deixe para suas considerações finais. Eu agradeço essa oportunidade e também agradeço a participação de todos os colegas da rede, os colegas que estão na atenção básica, nas escolas, nas policlínicas, no PSF, e também os colegas que estão junto com o Vinícius lá no CEL, que também são pessoas importantes, junto com os auxiliares, que trazem esse benefício à população. Nós temos que agradecer todos os dentistas e auxiliares em conjunto e o apoio da própria prefeitura, do senhor prefeito Antônio Silva e do secretário de saúde, que é o Dr. Zé Antônio Valério, que também é dentista. Então não saiam daí, nós aguardamos vocês no próximo bloco. João gosta de surfar, mas que pena ele bebeu. Ele perdeu a maior onda e na praia apareceu. Ficou com dor de cabeça e como se arrependeu. Bebeu, perdeu. Curta adolescência sem beber. Ministério da Justiça, Governo Federal. Todas estas pessoas morreram de dengue no país.
A situação é grave e todo mundo corre perigo. Elimine os focos do mosquito. E se você apresentar algum sintoma da dengue, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Sem a sua colaboração, não vamos conseguir acabar com a dengue. Dengue, ou a gente acaba com ela, ou ela acaba com a gente. Saúde, Governo de Minas. Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde. Estávamos conversando agora mesmo, né, Preventino, com o Dr. Evaldo Massotti, que é o coordenador de saúde bucal aqui da cidade de Varginha. E agora estamos aqui com o Dr. Vinícius Rocha. O Dr. Vinícius Rocha, que além de coordenador do CEL... Coordenador do céu? Coordenador do Opa! CEL... Então nós vamos andar por aí. Deixa eu explicar melhor, então. O CEL é o Centro de Especialidades Odontológicas aqui de Varginha, né, doutor Vinícius? Pensei que era o céu, aí É. é outro céu. E o doutor Vinícius também é professor da Universidade de Alfenas, do Serviço de Saúde Coletiva. É um prazer receber você aqui conosco, Vinícius. Prazer todo Tenha meu, as doutor boas-vindas Adilson. nossas. É um prazer estar aqui, um prazer estar com o seu público, com seus ouvintes aí, para a gente Obrigado, bater um obrigado. papo sobre a saúde bucal, sobre os cuidados com a saúde, a prevenção Você que é viu tão os importante, dentes né? do doutor Vinícius, como é que tá branquinho? Olha lá, Aí, tô vendo Preventino, assim, ó. Que bom, Então, assim, tem que tratar também, hein, Por isso que é Vinícius? importante a prevenção, Preventino, tá vendo? É melhor prevenir do que remediar. Com certeza. Vinícius, o Centro de Especialidades Odontológicas daqui de Varginha foi até premiado num congresso. Gostaria de te dar os parabéns, você como Obrigado. coordenador aí desse serviço do Centro de Especialidades. E tem uma fala aqui que diz até o seguinte: Varginha é um exemplo de trabalho a ser seguido pelas coordenações de saúde bucal do país. Eles demonstram que com a gestão séria e comprometida é possível transformar a realidade da saúde bucal da população. Uau! Você poderia nos falar um pouco sobre isso, Vinícius? Sobre o seu prêmio, como é que foi nesse congresso? Foi lá em Campinas que foi realizado esse congresso de saúde bucal? Eu Nos acho conte que- aí um pouco aí para a população, para os nossos, aqueles que estão nos assistindo. Pois é. Então, acho que, na verdade, esse prêmio engrandece o trabalho de Varginha, né? Não é um prêmio somente pessoal, né, como coordenador do CEL, mas eu acho que, como o doutor Evaldo estava aqui mesmo colocando, né, é um trabalho histórico que Varginha vem desenvolvendo e que a gente ingressa aí para reforçar, né? É um trabalho que visa uma gestão séria, um trabalho competente para garantir à população mais acesso, mais qualidade de atendimento, melhor saúde, né? E o que consistiu esse trabalho que foi premiado lá em Campinas, Vinícius? Então, nós tivemos o congresso da Unicamp em abril, né? E aí, nesse congresso, nós levamos trabalhos aqui de Varginha, o trabalho do atendimento à população rural, o Dr. Juliano realiza. Sim. E levamos o trabalho também do Centro de Especialidade, justamente avaliando o risco, né? Não só o adoecimento, mas o que leva as pessoas a ter risco de adoecer. Então, esse trabalho foi premiado justamente por essa pesquisa de avaliação de risco, né? E a gente identificou nesse estudo os riscos ao adoecimento, que são riscos gerais, como o hábito de fumar, como uma má alimentação, né? Uhum. Então, todos esses hábitos, eles interferem na saúde geral e, consequentemente, também prejudicam a saúde bucal, né? Então, má higiene, má dieta. Então, todas essas questões, né, Preventino, são importantes, né? Por isso que eu cuido dos meus dentinhos, olha. Olha aí, o que nós sempre temos falado. A prevenção é uma coisa muito simples, muito fácil. Começa com uma dieta variada, colorida, uma dieta alegre. A prática de atividade física, que a gente sempre Fundamental. fala assim, não é aquela prática de atividade física igual a gente tem visto até hoje em excesso, mas uma caminhada ao sol todos os dias e ter uma atividade lúdica, ter alguma distração. Mas nós sempre falamos que a saúde começa pela boca. E essa boca aqui, você trouxe ela aqui para nos mostrar, Vinícius? Então, Você realmente, quer né? exemplificar? O que você quer passar de mensagem aí para os nossos telespectadores? Então, assim, acho que, como o doutor Adilson bem coloca, a questão da importância da saúde bucal, né? Então, os alimentos, eles são triturados e inicia a digestão na cavidade bucal. Então, se a gente não tem dentes,
Então já está aí prejudicada a primeira fase da digestão, né? Mastigação A é mastigação, essencial, né? Seja o que Então- for que a pessoa estiver comendo, mastigar mesmo para até chegar no estômago, Sim, né? e Vinícius? daí é importante também, quando se perde os dentes, a reabilitação protética, né? Para devolver um pouco dessa capacidade mastigatória que é fundamental para a digestão. Reabilitação protética. Explica um Sim. pouco melhor para nós. Então, a reabilitação protética, na verdade, é devolver uma parte da função que o dente desenvolvia na mastigação e na estética, né? Ou seja, a beleza do sorriso e a capacidade que a pessoa tem de poder macerar os alimentos para que eles possam ter uma boa digestão. Certo. E aqui, nesse Aí modelo... transforma no que a gente chama em medicina, transforma no quimo. Sim. Né? A pessoa, quando fala o quimo é aquilo, o produto da mastigação que fica no estômago e que é chamado como quimo. Justamente. Então, essa digestão, como o Dr. Adilson bem coloca, começa pela boca, né? Então, a escovação é fundamental nesse sentido. Quando a gente se alimenta, né? Todo mundo tem curiosidade. Quantos dentes nós temos na boca? Então, os dentes permanentes, nós temos 32 dentes, né? E os dentes de leite da criança, nós temos 20 dentes. Quando é que consegue, quando que ocorre essa troca na criança? Então, essa troca, ela inicia aí os dentes de leite por volta dos 6 anos de idade, com os dentes primeiros molares vindo no fundo, né, permanentes, e também pela troca dos incisivos. E aí, desde essa fase, desde o bebê, inclusive, né, mesmo sem dentes, é importante a tem gente que fazer uma boa... a escovação. Não a escovação no bebê, porque ele ainda não lógico. tem os dentes, mas uma higienização da cavidade bucal com uma gaze, com uma fralda, né? E sempre os detritos ali do Justamente. próprio leite, seja na mamadeira, ou seja do peito da mãe, é necessário Uma que higiene. ficam Um resíduo. resíduos ali, né, Sim, Vinícius? sim. E uma coisa que é bastante importante, né, e que já é bem falada, é a questão da escovação, né? Dela ser uma escovação suave, Olha aí, vai, com movimentos, Preventino, você tá vendo lá? Não, Olha, Preventino, não é arear a presta panela bem não, viu? atenção, não é Não arear é a panela. não é esfregar o dente somente, não. Tem um Mostra, movimento então, direitinho, correto, né? Dr. Vinícius. Quero aprender. O movimento correto é um movimento em que a gente empunha o cabo da escova contra os dentes, né? Vai de Nesse baixo sentido, para cima. de baixo para cima no arco inferior, e no arco superior a gente faz o movimento, então, girando a escova também. Tem tempo, número de Então, o importante de que, escovações, assim, Vinícius? o importante é que a gente escove após as refeições principais, né? Sei. Então, existem alguns que falam 3 vezes ao dia, né? Então, o importante, na verdade, é que se eu alimento mais vezes, que eu tenha a oportunidade de escovar, né? Mas se eu fizer uma boa escovação, principalmente a noturna, porque durante a noite diminui o fluxo da água da boca, que é a saliva, né? Então, a escovação mais importante é antes de dormir. doutor! É a noturna, viu? Preventino, não vai esquecer não, hein? Ô, doutor, existe alimento detergente? Existe. É verdade? A maçã, por exemplo... Sabão Omo? A maçã é um tipo de alimento detergente, a cenoura. Então, nós temos categorias de alimentos que favorecem a higienização bucal, que a gente fala o cleanse, que é a limpeza dos dentes, né? Isso é legal. Isso é ótimo. A cenoura, alimentos fibrosos, como a cenoura, como a maçã, são alimentos detergentes. Vinícius, você mostrou aqui a escovação via escovação anterior, né? Mas a importância da escovação posterior, Justamente. dos dentes também, né? Muitas pessoas esquecem, doutor Adilson. E isso é uma fonte bastante de inflamação gengival, que é na verdade o dente tem 3 faces. Essa externa, que eu mostrei para vocês, a técnica da escovação externa. A parte que a gente mastiga é esse movimento horizontal. Onde forma os... e por trás é onde forma E os aqui tártaros. por trás é a escovação nessa posição em pé, né? Então existem várias técnicas. Essa é uma técnica mais simplificada, né? Que promove uma boa higiene sem ser muito complexa. Então essa é a escovação do dia a dia. Existem outras técnicas que podem ser individualizadas no consultório, né? Mas essa é a básica. Vinícius, segura um escovação. pouquinho aí, deixa, tá até bonita aí esses dentes, assim, mas a minha diretora está chamando a atenção nossa ali para a gente chamar o nosso terceiro bloco, e eu acho que nós vamos continuar falando um pouco mais sobre isso daí para reforçar aqueles que estão nos assistindo com a maneira correta de fazer a escovação dentária. Não saia daí, é rapidinho, nós estamos de volta. Não vai me fazer falta. Estou sempre doando. Minha filha já está um pouco maior, ganhando peso. Quem se coloca no lugar de uma mãe, ajuda. Só a mamãe sabe o que eu senti. O meu filho João nasceu prematuro. E graças à doação de leite materno, ele está forte e saudável. Eu dou. A Isabela ainda é prematura e está internada. Mas com a ajuda das mães que doam, logo logo a gente vai estar junto em casa. Se você está amamentando, doe leite materno. Sua doação significa vida para uma criança.
Essas pessoas receberam sangue e nasceram de novo. Quando você doa sangue, faz alguém nascer de novo. Estamos de volta com o Momento da Saúde. Agora conversando com o Dr. Vinícius Rocha, coordenador do CEL, do Centro de Especialidades Odontológicas, e que foram premiadíssimos aí no Congresso em Campinas, né, Vinícius? Mas eu acho que você gostaria de dividir essa premiação aí com os outros colegas, com a sua equipe. Gostaria de você mandar uma mensagem aí para os outros companheiros aí da área da odontologia. Como eu sempre coloco, né, para todos os colegas dentistas que atuam com a gente na saúde pública, né, que é uma saúde desafiadora, ao mesmo tempo muito gratificante, que o prêmio não é individual, né? É um trabalho que vem sendo desenvolvido há anos, e então os dentistas têm dado a sua colaboração, né, dentro do município de Varginha com um trabalho árduo. As auxiliares de saúde bucal são fundamentais, sem elas nenhum prêmio seria possível. Então, quando a gente premia, a gente na verdade valoriza o trabalho de um grupo, né? De um grupo que por trás acredita, quer fazer prevenção, quer fazer um cuidado. Temos o coordenador, Dr. Evaldo, que está à frente aí, nos direcionando nesse sentido, buscando uma melhoria da qualidade da saúde bucal da população varginhense. Gostaria de lembrar aqui o grande escritor Guimarães Rosa. Numa das frases dele, ele falava assim, que o capinar é coletivo, ou melhor dizendo, o capinar é individual. Cada um capina sozinho, mas a colheita é coletiva. Um exemplo aí do Centro de Especialidades Odontológicas. Mas você está com essa maquete aí, eu acredito que todos que estão nos assistindo estão gostando das suas explicações aí, Vinícius. E o Preventino sempre pergunta isso, doutor Adilson, pergunta você então. Olá, Preventino. Então, eu quero saber se guloseima faz mal para as crianças. Guloseima, bala, sorvete, essas guloseimas, qual que é a recomendação mais adequada aí para as nossas crianças? Tem sido feito um trabalho até nas escolas de prevenção, né, Vinícius? Reforça isso aí pra gente. Eu acho que a dieta, né, ela é fundamental para uma saúde geral. Então a gente tem que sempre, não é proibir, mas saber consumir de forma inteligente açúcar, né? Que é gostoso, e aí né? É ótimo, agradável. todo mundo gosta, né? Mas o ideal é que a gente procure ingerir a guloseima, como o próprio nome já fala, né? A gente possa ingerir depois da refeição, ou seja, como sobremesa, depois da mesa. Ou seja, que a gente não ingira doces nos intervalos das refeições. Mas eu posso comer um doce, por exemplo, depois do almoço, porque depois eu vou escovar os dentes, né? Agora o problema é acordar de manhã cedo já com doce, né? E levar bala para a escola, como as crianças levam. Isso é extremamente prejudicial, porque a intensidade do açúcar em várias fases do dia é que vão promover o que a gente chama de ação cariogênica preventiva, que é a ação do açúcar no dente produzindo cárie. Que acaba facilitando o fator de risco, né? Justo, é um fator de risco açúcar constante. Agora, a gente não precisa proibir as crianças de ingerir o doce, né? Pode ser ingerido o doce, desde que em pequena quantidade, até por conta da obesidade, do diabetes, que hoje vem aumentando aí, né? Essa questão Tudo que é demais é ruim. Em excesso é ruim. O excesso é ruim demais. Eu acho que o Preventino está querendo me botar para fora do programa hoje, porque ele quer fazer outra pergunta aqui ainda. Vamos lá, Preventino. Não, eu já perguntei. Pode continuar, doutor. Mas você não ia falar sobre a questão dos colutórios, dos isso mesmo. É antisséptico bucal, como é o nome disso? A gente compra lá na farmácia. Esses adstringentes bucais, esses antissépticos que são utilizados, tem muita propaganda em relação a isso, que além da escovação, se a pessoa utilizando esses, vou falar um termo diferente, colutório, esses líquidos antissépticos, eles contribuem realmente aí com a higienização da boca. Muito bem, Preventino. Então, os estudos hoje mostram que o maior controle da placa bacteriana, que é essa massa que acumula nos dentes, é com a escovação, é a remoção mecânica. Primeiro vem a placa. É o tártaro já, Vinícius? O tártaro endurecido é a placa. É a placa. E enquanto está amolecido ainda... E eles acumulam a bactéria, que é a bactéria que acaba provocando a cárie. Eu não lembro mais o nome dessa bactéria, Vinícius. Existem vários tipos de bactérias, geralmente Streptococcus mutans, Lactobacillus, né? São tipos... São essas que a cárie é só a corrosão do dente, então. É a perda mineral do dente. A perda mineral. Na boca. Então, Preventina, a questão dos antissépticos, eles são coadjuvantes.
Né? Então, eu sempre brinco. O que é mais importante, o banho ou o perfume? É o banho, é o ato de esfregar, né? O perfume complementa. O colutório é o perfume. Então, eu posso passar o perfume ou não, mas o importante é a boa escovação, que é a remoção mecânica. Essa remoção é química. Então, ela é coadjuvante. E em relação ao mau hálito, você acha que contribui? Porque o mau hálito é uma coisa assim mal compreendida também, né? Isso. Mesmo pessoas falam que escovam muito os dentes, usam esses antissépticos e mesmo assim ainda tem esse odor aí que não fica muito agradável. Desse jeito não dá para nem sair beijando, né? Aí, Como é que né? faz, Preventina? Então, a questão da halitose, os estudos hoje mostram que principalmente é de causa da língua. Então, é importante fazer uma escovação da língua, porque na língua né? nós temos nós temos bactérias que produzem compostos sulfurados, são compostos de enxofre, o cheiro de ovo podre, por exemplo. Sim. Então, a raspagem da língua é importante. Então, além da escovação dos dentes, né, a gente tem que fazer a boa higienização da língua e complementar com antisséptico. Mas existe também a litose por causas estomacais, por outras causas. Mais mas internas, isso são né? 10% somente. 90% são causas locais. São as causas que com locais higiene mesmo. a gente resolve. E você recomenda, além da escova de dente tradicional, aliás, vamos falar um pouco mais sobre a escova de dente. Existem vários modelos, existe macia, média, tudo. Qual que são as recomendações, Vinícius? As recomendações da escova de dente são basicamente escovas macias, de cabeça pequena. Por quê? Para ter acesso... Não machucar ali, não senão precisa, machuca até a gengiva, porque né? se a gente fere a gengiva, a gente vai ter um outro problema, que é a recessão gengival, que é a sensibilidade. Então, escovas, sempre escovas macias, trocar as escovas é muito importante. Então, a partir do momento que as cerdas... Tem um prazo de validade, então, as escovas? Eles estimam 3 meses, mas pode ser menos ou mais, dependendo da força de escovação. Então, o básico é quando a escova começa a ter suas cerdas dilaceradas ou elas não estão mais retinhas, a gente precisa estar substituindo por uma escova. Joga fora! Joga fora e vamos pegar uma nova, né, Preventina? E aqueles aparelhos que usa para escovação da língua ou usa a mesma escova, Vinícius? Então, existem escovas que no seu verso elas possuem um raspador, são bons, e existem raspadores também. O melhor é a escova que já vem conjugada atrás com o raspador. Ô, doutor, e o fio dental? Fio dental também não pode esquecendo esquecer, do fio dental, Preventivo? é mesmo, Preventivo. Muito bem lembrado. Fio dental. Estou falando que ele quer me botar para fora do Isso. programa aqui, Vinícius. O fio dental, ele vai no vão do dente, onde a escova não chega, viu, Preventivo? É importantíssimo o fio dental. Então, o uso do fio dental aí é extremamente importante porque pega justamente aonde a escova não consegue atingir. E qualquer tipo de resíduo isso daí pode trazer transtornos aí. Lembre-se, sempre nós estamos falando que a saúde começa pela boca, né, Vinícius? Justamente. Vinícius, gostaria muito de agradecer a sua presença Foi aqui. legal. Parabéns pelo prêmio, Foi realmente muito vocês bacana. mereceram. Parabéns a todos aqueles agentes, as enfermeiras, o pessoal todo que trabalha aí desde a recepção a todos os serviços aí do Centro de Especialidades Odontológicas daqui de Varginha, e gostaria de deixar para suas considerações finais, Vinícius. Muito bem. Foi um prazer estar com vocês aqui, doutor Adilson, com você, telespectador, discutindo um pouquinho da saúde bucal, do que a gente pode fazer para prevenir, é melhor cuidar dos dentes do que depois a gente chorar pelo leite derramado, né? Então é um prazer e nós estamos aí trabalhando junto à prefeitura para garantir a você, cidadão, também um bom tratamento quando necessário. Então, desde a prevenção, o tratamento, a futura reabilitação também, quando necessária, dentro do serviço que nós dispomos. Então, estamos aí dispostos a cuidar da saúde bucal da população varginhense. Foi um prazer estar com vocês. Valeu, Vinícius. Você é do céu. Aguardamos vocês na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.